Sabe aquela história de você tá gerando um monte de lead, mas, cara, não tô vendo vendas no final das contas? Pois é, essa semana eu tô trabalhando aqui no comercial da Mestre e eu tenho escutado isso com bastante frequência das pessoas que eu venho conversando com os donos de empresas. Então, se você quer acompanhar esse episódio, aproveita aí para apertar o botão de se inscrever, já solta o like que depois da vinheta eu vou mandar bala. Nessas conversas do comercial que eu tive, estou tendo ao longo desse mês aí, esse mês, às vezes eu falo, a Ana Paula tá falando lá embaixo e tal, a Ana Paula tá de férias e eu tô cobrindo a Ana Paula no comercial, então eu recebi os leads dela, eu vou receber alguns leads aqui também da área comercial. E isso me ajudou a ver uma das coisas que virou o tema desse episódio, que é o famoso estou gerando leads, mas esses caras não se transformam em vendas. É o caso clássico de quem começa a operacionalizar com inbound marketing, começa a colocar inbound marketing na sua empresa. E o que é o conceito do inbound para quem não conhece? É o marketing por nutrição. Então você atrai as pessoas que não estão no momento certo de comprar, então ela não está pronta para comprar de você, você ao longo do tempo vai munindo ela de mais informações, seja através de e-mail, através de materiais ricos como e-book, quiz, enfim, infográficos e artigos de blog para que ela descubra que ela possui um problema, se ela possuir de fato esse problema, que fique ele mais evidente e depois, consequentemente, ela procure ajuda e provavelmente a ajuda será oferecida pela sua empresa ou por você. Nesse cenário, quando as pessoas começam a trabalhar, ela fala, eu preciso de lead. Às vezes a pessoa fica até perguntando para o amigo, e aí, quantos leads você tem? Quantos leads você faz por mês? Quantos leads você faz por semana? Quantos leads tal você faz através das campanhas de Facebook Ads? De nichos totalmente diferentes. E não faz o menor sentido. Por quê? Porque no final dos tempos, no final do dia, no final do mês, quando você vai olhar, você vai falar assim, quantos leads entraram, quantos leads se transformaram em oportunidades, ou seja, que eu pude entender que eles precisavam, eles tinham um problema, e por último, quantas dessas oportunidades se transformaram em vendas. Isso é o core do inbound marketing, é você ter clareza nessas três etapas. E um desses caras que veio até ontem aqui na Mestre bater um papo comigo, falou assim, Fábio, cara, eu tenho assim um volume legal de leads, mas não gera tanta venda. E eu tava mostrando para ele o que pode ser, o que pode ser, eu tenho que estar ali mexendo ali dentro da campanha dele, minha equipe também tem que estar mexendo ali dentro do trabalho dele de inbound marketing, mas eu levantei alguns pontos do porquê um lead talvez não compra. Primeiro, talvez o lead não compre pelo simples fato dele não estar ainda no momento de compra. Então, às vezes ele converteu, por exemplo, a gente tem um e-book aqui na Mestre chamado Como Fazer Sua Empresa Vender Mais. Cara, esse e-book é bem genérico, a gente entende que é de topo de funil, qualquer dono de empresa quer fazer a empresa vender mais. Então, se ele baixa esse material, não necessariamente ele já quer um projeto nosso. Ele tá ali, cara, ele vai consumir o e-book. Se eu não faço mais nada para esse cara, se eu não falo mais com ele, se eu não mando um e-mail, se eu não induzo ele a baixar um novo material, seguir em frente, esse cara vai ficar estático, mas ele vai contar como um lead na minha base. E isso acontece com mais empresas do que você pode imaginar. Às vezes é o seu caso e você nem sabe disso. Às vezes você nem sabe que um determinado material não está acrescentando mais para o cara, não tem uma nutrição. E o conceito da nutrição real não é encher o cara de e-mail, é de fato conduzir o cara na jornada de compra, como você desperta dor nele, como você faz ele entender que ele tem problemas e, consequentemente, depois ele vai buscar algumas soluções intermediárias. Por exemplo, a pessoa baixou o nosso e-book de como fazer sua empresa vender mais. Eu faço uma sequência de entrega desse e-book, então o primeiro e-mail normalmente, se você baixar esse e-book nosso, vai receber, tá aqui o link do seu e-book, fico feliz que você baixou e tudo mais. O e-mail seguinte, depois de uma semana mais ou menos, a gente falando, e aí, você teve a oportunidade de ler o e-book? Você viu que na página tal eu falei tal coisa? Ou na página tal eu falei essa outra coisa? Pode te ajudar bastante a crescer ainda mais o seu negócio. Você reparou nesses pontos? E outro item, eu não sei, talvez você já tenha terminado, e aqui o gancho, talvez você já tenha terminado de ler esse material e eu queria te mostrar um outro caminho que você pode seguir para sua empresa continuar vendendo mais, mas agora com estratégias de SEO e AdWords. Se você acha que é interessante, tá aqui um material que você pode baixar para você conseguir entender mais, fazer sua empresa vender mais ainda. O que é esse segundo material? É o meu material de meio de funil. É algo mais específico, mostrando um serviço que a minha empresa já oferece.
e eu quero mostrar as oportunidades nesse e-book, eu mostro as oportunidades que existem em SEO e AdWords e algumas dicas de como ele faz. Porque o meu melhor cliente é aquele que tentou fazer, conseguiu, mas não tem mais tempo para isso, ou não conseguiu e achou difícil. Por isso que ele vai pagar. Essa é a minha persona, tá? Esse é o meu público-alvo. E aí depois que ele baixar esse material, eu posso aí sim entrar em contato fazendo uma abordagem um pouco mais direta, de talvez falar com o vendedor, talvez fazer uma análise do marketing digital da empresa dele. E aí sim ele chega no funil, no fundo do funil. Então entenda bem claramente, às vezes o lead não se transforma em venda porque você não conduz ele no caminho. Então todo e-mail, todo contato que você tem depois que ele virou o lead é importante e deve fazer ele descer no funil, estimular ele a chegar mais próximo da compra. Não é o cara baixar um e-book de fundo de funil, de topo de funil, perdão, igual o Como Vender Mais, já chegar, e aí, você sabia que eu sou agência mestre, que eu vendo serviço de marketing digital, você não quer comprar o meu serviço? Não, não é isso. É sim conduzir ele num papo, numa conversa, para ele entender que existe uma oportunidade dele crescer ainda mais e que eu seria o parceiro ideal. Outra forma de você fazer isso acontecer, né, descer no funil, que é a grande sacada aqui de fazer o lead se tornar uma oportunidade, depois uma venda no seu negócio, é você impactar ele com novos anúncios para materiais que sejam de meio e fundo. Então, lembrando aquele caso do cara que baixou meu material lá de como fazer sua empresa vender mais, o que ele tem que começar a ver de anúncio meu? Ele tem que começar a ver de anúncio meu meus materiais de meio de funil, meus posts de blog de meio de funil. Se eu não faço isso, eu não estou levando o cara na jornada, descendo ele, né? Estimulando ele a consumir mais informações. E digamos que ele baixou o meu e-book de SEO e AdWords, que eu estava dando exemplo. O que ele tem que ver? Eu posso mostrar anúncios para ele, como por exemplo, cases de sucesso da Mestre. Eu posso levar ele para uma página que ele solicita uma avaliação do marketing digital da empresa dele, que eu levo ele para uma ferramenta de SEO, que ele descobre que ele tem um problema de fato. Só que aí quem que vai resolver o problema dele? Sou eu. Então, nessa visão como um todo, tanto o e-mail, que foi o primeiro passo que eu disse para você, quanto anúncios de remarketing, seja em AdWords, seja em Face Ads, eles ajudam você a fazer o lead descer. Então, toda vez que você tiver um trabalho e você estiver envolvido, ou você, que é o dono da empresa, estiver vendo uma geração de lead muito grande e os leads não estão descendo para venda, quer dizer que você está nutrindo mal ou deixando de, sendo talvez muito leve, muito soft. E uma vez eu escutei, também você não precisa ser nessa linha, mas uma vez eu escutei do pessoal da Empíricos, né, numa palestra no Fire, em Belo Horizonte, e também no Mastermind do Érico também, eles estiveram compartilhando aquela palestra. Eles falaram, cara, quando o lead entra na nossa base, ele passa por um corredor polonês, que a gente fazendo oferta nele toda vez. São copies que já fazem todo esse processo de nutrição e mostrando a dor para a pessoa. No inbound, a gente não vai fazer um corredor polonês, mas imagine que você tem um corredor polonês de algumas semanas, né? Então, no final das contas, você tem que tentar a venda. Você não tem que ficar ali, né, como diria o jab, a ideia do Gary Vee, né? Jab, right hook, né? Às vezes a pessoa fica dando jab o tempo inteiro e você nunca vai derrubar o seu adversário. Quando você for dar o seu gancho de direita ali, né, seu right hook ali, que eles sempre falam desse estilo, você tem que dar um right hook bem dado. Então, para levar ele para uma próxima etapa, não adianta só ficar nutrindo ele bonitinho que ele não vai descer. Você tem que forçar esse lead em algum momento, ou ele desce, ou ele deixa de ser um lead importante dentro da sua base. E eu quero deixar você aqui com a sugestão do episódio 98, que eu falo sobre como criar uma oferta irresistível. Querendo ou não, você vai aprender lá como você dá o seu gancho de direita bem forte para conseguir converter o lead em uma venda de verdade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita aí, clica no botãozinho de se inscrever, vai aparecer no final para você aí, ou aqui embaixo se você estiver vendo no YouTube, dá um like nesse vídeo se você gostou e deixa seus comentários se você tiver alguma dúvida, beleza? Eu sou o Fábio Ricotta e esse foi mais um episódio do Mestre TV.